Imagine o presidente Donald Trump no centro do Salão Oval, em julho de 2025, assinando a ordem executiva que impõe tarifas de 50% sobre café, carne bovina e aço brasileiros. Ele justifica como defesa da segurança nacional contra a chamada perseguição política no Brasil. Mas agora avance 3 meses depois, em 30 de outubro, na cúpula da PEC em Busan, na Coreia do Sul. Trump aperta a mão de Xi Jinping após um acordo que evita o colapso global em terras raras, minerais essenciais para tudo, de baterias de veículos elétricos a sistemas de defesas avançados. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Senado, majoritariamente republicano, aprova por 52 votos a 48 uma resolução para revogar a base legal das tarifas contra o Brasil. 5 senadores do próprio partido de Trump cruzam o corredor e votam contra ele. A inflação de alimentos dispara 2,1 só em outubro, segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, com o preço do café subindo 22% e a carne bovina pressionando redes como Walmart e Costco. Lobistas do setor agrícola, representando 95 milhões de dólares em investimentos de influência, batem a porta da Casa Branca com relatórios que mostram 130 mil empregos americanos em risco. Esse não é apenas barulho geopolítico passageiro, é uma fissura estrutural no edifício da política externa americana e que se torna uma janela de oportunidade única para o Brasil enfim conseguir negociar um acordo com os Estados Unidos, transformando commodities em alavancagem estratégica. Pela primeira vez desde a imposição das tarifas, Trump sinaliza abertura para trocas pragmáticas em vez de retaliações ideológicas. E a questão central é: o governo brasileiro, com sua conhecida lentidão em coordenar respostas multilaterais e dependência crônica de exportações primárias, conseguirá capitalizar esse momento? Ou repetiremos erros históricos, como o atraso de anos na ratificação do acordo Mercosul e União Europeia? Seja bem-vindo ao Hub TNT. Eu sou Davi Aragão, advogado, e quero fazer com você uma análise geopolítica de tudo o que está acontecendo aqui em Washington. Hoje, vamos mapear cada peça desse quebra-cabeça, do aperto chinês em terras raras à rebelião no Senado americano, passando pelos mecanismos de lobby que, de fato, governam a capital dos Estados Unidos. Fique até o final, porque essa análise pode redefinir como você entende o equilíbrio de poder no hemisfério ocidental. Vamos contextualizar os fatos com clareza cronológica. O ano de 2025 inicia com Donald Trump assumindo seu segundo mandato e intensificando a política American First, ou América em primeiro lugar, por meio das tarifas, que chegam até 60% sobre importações globais. Ele utiliza a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais para declarar ameaças extraordinárias à segurança nacional americana. Em 30 de julho, o Brasil entra na mira. Uma ordem executiva impõe 50% sobre café, carne e aço, com algumas isenções parciais para energia e mineração, mas reduzindo drasticamente as exportações do Brasil para os Estados Unidos. E a justificativa oficial para isso: retaliação à censura brasileira a plataformas americanas e a perseguição política que acontece dentro do país contra opositores do atual governo, descrito pelo próprio Trump como uma caça às bruxas política. O cenário global, porém, não permanece estático. Em setembro, a China, que controla 68% da mineração e 92% do refino global de terras raras, segundo estudos de instituições americanas desse ano, implementa um sistema rigoroso de licenças de exportação desses minérios. Essas medidas espelham as restrições americanas a semicondutores avançados e é projetada para forçar concessões americanas em inteligência artificial e tecnologia de defesa. Trump responde em 15 de outubro com a ameaça de tarifas de 100% sobre bens chineses a partir de 1º de novembro, citando desequilíbrios comerciais entre ambos os países. Nos Estados Unidos, o impacto doméstico é imediato e mensurável. As tarifas ao Brasil elevaram o índice de preço ao consumidor para alimentos em 2,1% apenas em outubro, conforme o relatório do Escritório de Orçamento do Congresso. O café brasileiro, responsável por 32% do consumo americano, registra alta de 22% nos preços de varejo. A carne bovina, com 24% das importações oriundas do Brasil, gera perdas estimadas de 1,2 bilhões para processadores como Tyson Foods e JBS USA. E eleitores em estados rurais, núcleo da base magra, sentem o impacto direto. Famílias gastaram em média $47 a mais por mês em itens básicos. O Congresso reage a isso tudo. Em 28 de outubro, a última segunda-feira, o Senado aprovou uma resolução bipartidária para encerrar a declaração de emergência nacional que sustenta as tarifas ao Brasil. E o placar final dessa votação é de 52 votos a 48, com 5 senadores republicanos votando contra a liderança partidária. A medida é apenas simbólica, pois depende da Câmara controlada pelos republicanos para avançar,
mas representa um raro desafio interno ao poder executivo de Trump. E esse conjunto de eventos forma um caldeirão de pressões convergentes. O nó chinês em terras raras força uma desescalada global. A inflação interna corrói a narrativa protecionista. E o lobby setorial transforma custos econômicos em ação legislativa. E para compreender por que isso representa uma oportunidade estratégica para o Brasil, precisamos estabelecer dois pilares conceituais fundamentais antes disso. Vamos ao primeiro pilar. O que exatamente significa a política American First, ou América em primeiro lugar? Este não é um conceito criado por Donald Trump. Sua origem remonta a 1940, com a fundação da American First Committee, o Comitê América em primeiro lugar, uma organização isolacionista que reuniu 800 mil membros em 450 capítulos locais. Liderado pelo aviador Charles Lindbergh, o grupo defendia a neutralidade americana na Segunda Guerra Mundial, argumentando que o envolvimento europeu drenaria recursos nacionais sem benefícios estratégicos. O comitê foi dissolvido após o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941, mas a sua filosofia perdurou como um princípio recorrente na política externa dos Estados Unidos. Raízes mais profundas podem ser traçadas até George Washington, que em seu discurso de despedida em 1796 alertava contra alianças permanentes com qualquer porção do mundo estrangeiro. A doutrina Monroe de 1823 reforça essa visão com a máxima América para os americanos, rejeitando intervenções europeias no hemisfério ocidental. Trump resgata o termo em 2016, durante sua campanha presidencial, integrando ao slogan Make America Great Again, ou Faça a América Grande novamente. Já no exercício do poder, Trump o transformou em doutrina operacional com três eixos principais. Primeiro, o protecionismo econômico por meio de tarifas para repatriar empregos industriais. E o exemplo clássico disso são as tarifas de 25% impostas sobre o aço chinês em 2018, que forçaram a renegociação do NAFTA para o acordo Estados Unidos, México e Canadá. Segundo, não intervencionismo militar seletivo. Retirada do Afeganistão em 2021, ou seja, não gastar dinheiro do contribuinte americano em guerras que não dizem respeito aos Estados Unidos, participando apenas daquelas que colocam diretamente a segurança nacional americana em risco. Exatamente o que vimos esse ano com a manutenção de uma paz através da força, exigindo que aliados da OTAN elevem os gastos de defesa para 5% do PIB, meta essa que foi alcançada por 16 países em 2025. E terceiro, a soberania cultural e de fronteiras, construção do muro na fronteira sul, fim de programas humanitários amplos e redução de compromissos multilaterais, como a saída reconfirmada do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde. No segundo mandato, iniciado em janeiro desse ano, Trump emitiu 218 ordens executivas até outubro, um recorde histórico para os primeiros 9 meses. Os destaques dessas ordens incluem a criação do Departamento de Eficiência Governamental, que foi inicialmente liderado por Elon Musk, com o objetivo de cortar 1,6 trilhões de dólares em gastos federais. Além disso, a aceleração de deportações em massa com integração de forças locais e o uso de tarifas como arma diplomática, gerando 112 bilhões em receitas até o terceiro trimestre. No caso brasileiro, as tarifas de julho não decorrem de déficit comercial, como já falamos várias vezes aqui no canal. Os Estados Unidos mantêm um superávit de mais de 7 bilhões de dólares com o Brasil, mas a origem das tarifas é de motivação ideológica, punir o que Trump percebe como um regime hostil por ações judiciais contra aliados conservadores. Mas a essência da American First é transacional, prioriza acordos bilaterais que beneficiam diretamente os Estados Unidos, rejeitando o multilateralismo de instituições como a ONU ou a OMC, por exemplo. Contudo, quando essas medidas geram custos domésticos, como a inflação de alimentos, por exemplo, tornam-se vulnerabilidades políticas que podem ser exploradas e, justamente por isso, devem ser eliminadas. Agora, vamos analisar o segundo pilar, o poder histórico e operacional do lobby em Washington. Diferentemente de percepções externas, o lobby nos Estados Unidos não constitui corrupção sistêmica, mas um direito constitucional protegido pela primeira emenda desde 1791. Que garante o direito de petição ao governo para reparação de agravo. A origem prática data lá do século XIX, com a tarifa de 1828, conhecida como Tarifa das Abominações, quando as indústrias têxteis do Norte financiaram campanhas congressuais para proteger seus mercados contra importações britânicas, quase desencadeando a crise da nulificação na Carolina do Sul. Na era progressista, o lobby político foi intensificado e aprimorado ao longo de todos esses anos, e hoje operam mais de 12 mil lobistas registrados. Isso representa 44 lobistas para cada membro do Congresso, com gastos totais anuais que superam 4 bilhões de dólares somente em 2025. Isso já demonstra um aumento de 8,7
em relação aos gastos de 2024. O mecanismo funciona em 4 pilares independentes. O primeiro, lobby direto, reuniões presenciais e briefings técnicos, como foi feito pela Associação Nacional de Café, que realizou 162 encontros com gabinetes senatoriais entre julho e outubro somente desse ano. Segundo, contribuições financeiras via comitês políticos. Foram quase 17 bilhões de dólares só no ciclo eleitoral de 2024, com 63% vindo desses comitês. Um exemplo concreto disso foi um Clube para Crescimento Americano, um think tank conservador que direcionou 82 milhões de dólares a candidatos anti-tarifas. Terceiro pilar, conhecido como a porta giratória. 62% dos lobistas do setor de defesa são ex-funcionários do Pentágono, segundo os relatórios oficiais de 2025. Ou seja, ex-funcionários do governo fazem lobby para a criação de novas políticas. E quarto pilar, a construção de uma narrativa via think tanks. Heritage Foundation investiu 45 milhões de dólares no projeto 2025 de Donald Trump, influenciando diretamente a agenda do Departamento de Eficiência Governamental. Trump, com trajetória empresarial de incorporador imobiliário e magnata de cassinos, é particularmente receptivo a essa dinâmica. Em 2017, a redução de alíquota corporativa de 35% para 21% foi viabilizada por 120 milhões de dólares em contribuições do setor financeiro. Em 2025, porém, o lobby agrícola contra-ataca. 96 milhões de dólares direcionados especificamente contra as tarifas ao Brasil, com a Associação Nacional do Café mobilizando mais de 1 milhão de e-mails. E a Federação de Exportadores de Carne Americana produzindo 14 relatórios técnicos sobre perdas na cadeia de suprimentos. E o resultado concreto disso foi a votação de 28 de outubro no Senado, onde 5 republicanos, entre eles Rand Paul do Kentucky, Mike Rounds, da Dakota do Sul, Tom Tillis, da Carolina do Norte, Susan Collins, do Maine e Lisa Murkowski, do Alasca, cruzaram o corredor partidário. Cada um recebeu um briefing específico. Trump reagiu no Truth Social, a sua rede social, chamando-os de traidores do movimento. Mas o recado foi claro: ignorar o bolso do eleitor tem um custo político. O lobby, quando alinhado a interesses domésticos, é a força mais poderosa em Washington, legal, transparente e implacável. Entendendo agora como funciona a política American First e também a força do lobby em Washington, a gente pode agora passar a analisar o cenário geopolítico concreto de outubro de 2025. As negociações entre Estados Unidos e China transcendem o comércio bilateral de mais de 618 bilhões de dólares anuais, o maior fluxo comercial do planeta. Elas possuem um caráter profundamente estratégico, centrado no controle de terras raras. Esses 17 elementos químicos são indispensáveis para 78% da produção global de ímãs permanentes, usados em motores de veículos elétricos, turbinas eólicas e sistemas de orientação de mísseis. A China responde por 68% da mineração e 92% do refino mundial. Em 15 de setembro, Pequim implementou um sistema de licenças de exportação que exige aprovação caso a caso, efetivamente um embargo seletivo. Essa medida é uma resposta direta às restrições americanas a semicondutores de última geração impostas em 2024. Justamente por isso, Trump reagiu em 15 de outubro com a ameaça de tarifas de 100% sobre importações chinesas a partir de 1º de novembro, citando desequilíbrios comerciais persistentes e o fluxo de precursores químicos para a produção de fentanil, responsável por 70 mil mortes anuais por overdose nos Estados Unidos. E a escalada acaba gerando volatilidade global. Os índices de cadeia de suprimentos da Bloomberg caem 12% em uma semana. Preços de baterias de lítio sobem 18%. Mas em 26 e 27 de outubro, durante a cúpula da ASEAN em Kuala Lumpur, os negociadores-chefes Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, e Li Qiangcheng, vice-ministro do Comércio chinês, costuram um acordo quadro. Os termos principais são: a China suspende as licenças por 12 meses, garante fluxo ininterrupto de terras raras para empresas americanas qualificadas e retoma compras de soja dos Estados Unidos no patamar de 52 bilhões de dólares anuais. Em troca, os Estados Unidos reduzem a ameaça tarifária para 47% em bens selecionados e pausam novas sanções a empresas chinesas de tecnologia. E esse acordo foi selado hoje, 30 de outubro, pessoalmente entre os presidentes Trump e Xi Jinping, na cúpula da APEC em Busan, na Coreia do Sul, onde Trump declarou: questão resolvida, sem interrupções para as nossas indústrias de defesa e tecnologia. O que muitos analistas já estão classificando como uma vitória para ambos. Trump evita uma crise de suprimentos que custaria 180 bilhões à economia americana, e Xi Jinping preserva o acesso ao maior mercado consumidor do mundo. Ainda que Trump tenha conseguido realizar um acordo temporário com Xi Jinping para que a China continue fornecendo terras raras, depender exclusivamente da China é um risco político para os Estados Unidos e principalmente estratégico. E justamente aqui entra uma oportunidade e a possibilidade de abrir novos fornecedores.
E justamente por isso, o Brasil pode ter um papel importante como fornecedor de terras raras para os Estados Unidos. Paralelamente, as tarifas ao Brasil continuam a gerar efeitos colaterais domésticos severos aqui na América. O café brasileiro representa 32% do consumo total nos Estados Unidos. O preço médio do quilo do café torrado passa de 12 para 15 dólares em redes como o Walmart, um aumento de 22%. Carne bovina, com 24% das importações oriundas do Brasil, pressiona margens de processadoras americanas. A Tyson Foods reporta perdas de 1,2 bilhões de dólares só no terceiro trimestre, forçando ajustes em 18 plantas produtivas aqui nos Estados Unidos. Estes custos se traduzem em pressão política direta. A Associação Nacional de Café investiu 18 milhões de dólares em lobby entre julho e outubro. A Federação Americana de Exportação de Carne, 14, quase 15 milhões de investimentos. Juntas, realizaram 162 reuniões com gabinetes senatoriais e mobilizaram milhões de contatos digitais. Além disso, o próprio relatório de orçamento do Congresso, publicado em 20 de outubro, projeta que a manutenção das tarifas contra o Brasil pode aumentar ainda mais a inflação aqui nos Estados Unidos. E justamente por conta de todo esse conjunto, eleitores em estados agrícolas como Dakota do Sul, Carolina do Norte ou Maine registram uma queda de 6 pontos na aprovação de Trump, segundo média de pesquisas recentes americanas. Esse é um vácuo estratégico. A resolução China-Estados Unidos força Trump a buscar diversificação de suprimentos. A inflação interna exige alívio imediato. O Brasil, com reservas comprovadas de terras raras, se posiciona no centro dessa equação. E, finalmente, a gente chega no núcleo dessa análise. Como que essa convergência de pressões transforma a postura de Trump em relação ao Brasil, deslocando o eixo de retaliações ideológicas para negociações pragmáticas? A política American First não opera sob dogma ideológico inflexível, mas como um cálculo racional de custos e benefícios para o eleitorado americano. Os seus fundamentos centrais, protecionismo econômico para a preservação de empregos, soberania em cadeias de suprimentos críticas e paz através de forças sem dispêndio desnecessário, entram em coalizão direta com os efeitos colaterais das tarifas do Brasil. Considere o protecionismo. As tarifas de julho foram parcialmente justificadas como defesa contra práticas comerciais desleais, mas os próprios dados do censo americano mostram um superávit comercial de 7 bilhões com o Brasil somente em 2025. E o impacto real recai sobre consumidores e indústrias domésticas. 130 mil empregos da cadeia de suprimentos de carne e café estão em risco, segundo a análise da própria Federação Americana de Agricultura. A inflação de alimentos, ao atingir 2,1 somente em outubro, enfraquece a narrativa de que essas medidas protegem o trabalhador americano. E com a parcial resolução do impasse entre China e Estados Unidos em Busan, Trump prioriza vitórias rápidas, que demonstram eficácia sem custos políticos adicionais. Questões políticas, como as sanções contra Alexandre de Moraes, pela censura à plataformas americanas, acabam sendo deixadas a segundo plano na política externa. Regimes oposicionistas no exterior, como o do próprio governo Lula, acabam se tornando irritantes secundários quando o acordo proposto beneficia diretamente fazendeiros de Iowa ou processadores no Nebraska. E são diversos exemplos históricos sobre esse caso. Trump negociou redução de tensões nucleares com Kim Jong-un em 2018 e 2019, apesar da retórica beligerante. Manteve canais abertos com Vladimir Putin sobre a Ucrânia mesmo após as sanções, e agora com Xi Jinping troca concessões em fentanil por estabilidade em terras raras. O pragmatismo prevalece quando o bolso do eleitor americano está em jogo. O catalisador dessa mudança é o lobby em Washington, um ecossistema de mais de 4 bilhões de dólares somente em 2025, que opera com uma precisão cirúrgica. O setor agrícola direcionou quase 100 milhões de dólares em lobby especificamente contra as tarifas ao Brasil no terceiro trimestre. Esses recursos se traduzem em influência concreta. E a porta giratória facilita. Ex-assessores de campanha de Trump 2024 migraram para firmas de lobby contratadas pela Tyson Foods, por exemplo. Como já falamos, as contribuições a campanhas totalizam 26 milhões a candidatos anti-tarifas só nesse ciclo 2024-2025. E o resultado político disso é a votação que nós vimos na segunda-feira, dia 28 de outubro, quando senadores republicanos votaram para derrubar o tarifaço contra o Brasil. Até porque os 5 republicanos dissidentes representam estados diretamente impactados. Rand Paul, do Kentucky, um libertário consistente contra a expansão de poderes executivos, recebeu briefings como abuso fiscal por parte dos Estados Unidos, além de 162 mil dólares em doações do agro. Mike Rhodes, da Dakota do Sul, o estado líder em pecuária, forneceu dados locais de perda de 14 plantas processadoras. Tom Tillings, da Carolina do Norte, um hub de exportações agrícolas, citou a incerteza empresarial catastrófica em reuniões de 22 de outubro.
Susan Collins, do Maine, moderada em distritos rurais, foi influenciada por cartas sobre suprimento de alimentos. Além de Lisa Murkowski, do Alasca, tem um foco em energia e mineração, e que foi pressionada por isenções que beneficiam as cadeias brasileiras. Uma vez que a Câmara Republicana, sobre as regras adotadas em janeiro de 2025, pode bloquear a votação por maioria simples até março de 2026, o seu impacto político é real e visível. Expõe uma faceta desse tarifaço como uma faceta política ao invés de estratégica para os Estados Unidos, exatamente quando Trump precisa consolidar o apoio para as eleições de meio de mandato no ano que vem. Após o encontro entre os líderes de China e Estados Unidos em Busan, na Coreia do Sul, os sinais são claros. A reunião com a comitiva brasileira em 26 de outubro em Kuala Lumpur é uma oportunidade de fato para que o Brasil consiga aproveitar essa janela de oportunidade para conseguir negociar com os Estados Unidos. Os fundamentos da America First justificam essa guinada. A guinada no tom de negociação apresentado pelo Donald Trump não é aleatória, é uma conjuntura de fatores que fazem uma pressão política interna contra o presidente americano. E os fundamentos da American First justificam essa guinada. Tarifas que geram inflação doméstica violam o protecionismo racional. Um acordo com o Brasil poderia diversificar as fontes de terras raras, dependendo menos da China. Além disso, a política externa, nesse contexto, é negócio puro. Regimes ideológicos, como o atual governo brasileiro, se tornam apenas ruídos de fundo se o acordo entrega empregos para os Estados Unidos, garante segurança energética e promove um alívio inflacionário para o bolso americano. Trump sabe que seus eleitores priorizam o supermercado acessível e não vinganças transatlânticas. E essa conjuntura representa, sem exagero, a melhor janela de negociação comercial entre Brasil e Estados Unidos em uma década. Com a China momentaneamente neutralizada, a inflação pressionando o eleitorado americano e o Senado já sinalizando limites ao apoio irrestrito ao governo, Trump necessita de uma vitória diplomática de baixo custo e alto retorno simbólico. O Brasil, tradicionalmente refém das exportações primárias, pode inverter essa dinâmica com um pacote integrado que explore os fundamentos da American First. Primeira frente seria a abertura gradual de mercado para produtos americanos, replicando o modelo que o Brasil já está adotando com a China. O Brasil pode reduzir as barreiras tarifárias em etanol, que atualmente estão em 20%, e também em aviões Boeing para gerar compras anuais de 6 a 12 bilhões, equilibrando parcialmente o superávit brasileiro. Segundo, um tratamento tributário que favorece as big techs americanas, como Google, Meta e Microsoft, com uma alíquota máxima de 15% sobre lucros repatriados, preservando 2,3 bilhões em receitas que hoje escapam via planejamento fiscal. E terceira, a expansão de investimentos brasileiros nos Estados Unidos, como diversos outros países já anunciaram, e que já atingiram um estoque de 22 bilhões de dólares em 2024, que já são um crescimento de mais de 50% em relação a uma década anterior. E já existem casos concretos para isso. A Embraer investiu 70 milhões em um centro de inovação no Texas, gerando 250 empregos qualificados. A JBS anunciou 135 milhões de dólares em expansão de plantas no Iowa, criando 500 vagas diretas. Nos últimos 5 anos, 72 empresas brasileiras se comprometeram a investir mais de $1 bilhão em 18 estados americanos, com foco principal na agroindústria e na tecnologia. Propor joint ventures em processamento de nióbio, por exemplo, nos Estados Unidos, ampliaria ainda mais esse fluxo e seria um grande atrativo para conseguir de fato fechar um acordo com o governo americano. E é justamente aí que está a moeda de troca decisiva para o Brasil, as terras raras. O Brasil possui a segunda maior reserva mundial de nióbio, que representa 98% da produção global. Com a China adiando controles para a exportação de terras raras por mais 2 meses, os Estados Unidos buscam a diversificação urgente. O Departamento de Defesa identificou um risco crítico de 14 dos 17 elementos utilizados hoje pelas armas americanas. Um acordo de acesso preferencial ao minério brasileiro, como a joint venture para refino nos Estados Unidos, reduziria a dependência chinesa. Para Trump, isso é ouro político. Cria empregos em estados industriais, corta custos e fortalece a narrativa de paz através da força dentro do seu próprio continente. E é justamente aqui que o governo brasileiro tem a possibilidade de formalizar uma proposta em novembro. A solicitação de uma suspensão condicional de 90 dias nas tarifas pode se fundamentar justamente numa possibilidade de negociação, de exploração das terras raras brasileiras. Mas aqui a gente precisa fazer uma crítica necessária. A nossa burocracia histórica, que arrasta por 20 anos uma negociação entre Mercosul e União Europeia, e a dependência de commodities primárias, tornam o Brasil muito vulnerável. Esse momento exige uma coordenação ágil do governo brasileiro. Ou então o risco é perder essa janela de oportunidade para outros competidores, como a Austrália e Canadá, que já avançam em parcerias minerais com os Estados Unidos. De toda forma, é muito importante a gente salientar que a dimensão política não desaparece, mas ela fica, sim, relegada a um segundo plano.
A designação de Marco Rubio como interlocutor principal nas negociações com o Brasil, confirmada após a reunião na Malásia, sinaliza continuidade tática. Não haverá concessão total na agenda anti-Lula, mas o foco passa a ser comercial. As sanções existem, como a Magnitsky contra Moraes e seus aliados, ou a revogação de vistos contra outras autoridades. Isso tudo permanece ativo. Porém, novas medidas contra outras autoridades ficam em suspenso e são transformadas em barganha política. Caso não se chegue a um acordo, novas sanções americanas de fato podem ser implementadas. E esse é o papel principal de Marco Rubio liderando essas negociações. O arsenal permanece armado. A Magnitsky ativa pelas violações de direitos humanos, a Seção 301 continua sendo investigada nos Estados Unidos pelas práticas comerciais desleais, assim como a possível reabertura da investigação contra o Odebrecht pelo Departamento de Justiça, continuam sendo um elemento de pressão política. E Rubio, conhecido como um falcão anti-China e defensor de valores conservadores, reforça essa mensagem na negociação. Sem acordo comercial robusto, essas ferramentas podem ser reativadas. As terras raras servem como isca positiva, a política como um chicote. O Brasil ganha fôlego estratégico, mas a janela exige entrega concreta em comércio. Ou então, Brasília pode se enfrentar uma escalada de sanções. Em última análise, o objetivo primordial de Trump é demonstrar aos seus eleitores que continua capaz de replicar para os Estados Unidos o que sempre fez em seus negócios privados. Acordos lucrativos, vitórias tangíveis. Não importa se o pragmatismo esmaga ideologias. Negocia com Putin sobre grãos ucranianos, com Xi Jinping sobre precursores de drogas, com Kim Jong-un sobre testes nucleares. No final das contas, devido a toda uma conjuntura fora do controle político, as tarifas ao Brasil acabaram se tornando um erro tático de cálculo. E agora, um acordo que corte a inflação, diversifique minerais críticos e crie empregos americanos será vendido como um triunfo da American First. Esse é o DNA de Trump. Negociações duras, mas com resultados visíveis sempre. E justamente por isso, eu gostaria de te trazer para refletir comigo. Em um sistema global onde superpotências se equilibram com cadeias de suprimentos tão frágeis, o Brasil possui ativos estratégicos, terras raras, commodities, mercado interno, que podem nos posicionar como parceiro indispensável. Mas será que essa oportunidade definitiva para o governo atual transcender a inércia burocrática e negociar com uma visão de longo prazo de fato vai ser aproveitada? Ou o governo Lula vai repetir o padrão de oportunidades perdidas, como por exemplo o acordo entre Mercosul e União Europeia, que já agoniza há anos? Deixe sua análise aqui no comentário. Eu quero saber, você acredita que o Brasil conseguirá estruturar um pacote convincente até dezembro? Ou a janela se fechará por falta de coordenação política interna brasileira? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero ver o que você pensa a respeito disso. E não se esqueça de se inscrever, porque todo dia a gente traz um novo vídeo contando tudo o que acontece aqui na América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.